Se você acha que Luffy humilhou Kizaru por mérito próprio, você pode estar completamente enganado, e hoje vou mostrar o porquê. Bom dia, boa tarde, boa noite para o geek que está assistindo, e hoje vou trazer um vídeo sobre um dos embates mais polêmicos da atualidade de One Piece, Luffy vs Kizaru. E cara, esse confronto já é uma grande divisão de opiniões. Por quê? Porque muitos acreditam que Luffy humilhou Kizaru, que não usou o Haki do Rei avançado, ou vão até mais longe e dizem que Luffy nem usou o Haki avançado, enquanto outros acreditam que Kizaru não lutou de verdade, não queria brigar e até ajudou o Luffy. Mas aí, qual delas é a sua opinião? Deixe nos comentários já, e se você concordar com a minha opinião no final do vídeo, bote nos comentários um coração roxo. E assim, já adianto, algumas dessas coisas são verdade, outras não, mas no final do vídeo vocês terão a resposta. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu foco em assuntos polêmicos. Só tem vídeos quentes, e o nicho é sobre temas muito discutidos nas fandoms, que já é uma grande divisão de opiniões. Se você curte esse tipo de conteúdo e gosta de ver o parquinho queimar, assim como eu, se inscreve agora para não ficar de fora e não perder nenhuma das bombas sendo soltas no canal. E é isso, bora pro vídeo. Bem, Geek, primeiro vamos fazer uma análise detalhada, só para constar se é referente ao mangá, porque o anime distorce muita coisa, então usarei o material original como sempre. O que quer dizer que esquece o Kizaru sentindo medo do Luffy, ou o Luffy não sendo acertado pelo laser do Kizaru e depois girando como peão por causa disso e acertando o Stargano ao Almirante. Porque essas besteiras aí são do anime, não existem no mangá. E bem, antes da luta começar, o Luffy se alimenta. Sobre o Kizaru, antes de enfrentar o Luffy, ele diz: gostaria de incluir outra pessoa na lista, mas infelizmente não dá. A eliminação do Vegapunk é a prioridade máxima. Também temos a cena do Luffy prevendo que um pacifista atacaria. Outro detalhe importante é que o hack da observação, poder com ativação consciente, ou seja, menos que você ative, ele não será usado. Prova disso que quando o Luffy lança o primeiro Snake no Katakuri e o acerta, é justamente porque o pegou de surpresa. E a Katakuri achou o ataque simples demais e não ativou sua função futura, o que fez ser acertado. Outro ponto essencial é que a forma como o Rei avançado é mostrado varia conforme o ângulo, pois dependendo de onde está sendo visto, nem raios aparece quando ele está sendo usado. Voltando ao Luffy, ele disse em sua luta contra o Cracker que só sabe lutar a sério. E Oden, por mais forte em combate que seja, sua resistência é uma droga, tanto que foi nocauteado por um ataque não nomeado e sem Rei avançado do Kaido base, visto que nem raios emanaram da clava, mesmo com o cameraman estando na cara deles. E assim, isso é tudo. Esse é um detalhe muito importante, guarde bem porque fará muita diferença, você vai ver. Agora vamos pra luta. O vs Kizaru começa com o Luffy acertando uma bicuda no Almirante que gera vários raios. Fica evidente aqui que o Luffy usou Rei avançado, visto que socos e chutes normais do Luffy com armamento avançado não geram esse efeito, como dá pra ver na imagem que estou mostrando. Mas o Rei avançado dele sim. E sim, é verdade que a bicuda tocou diretamente Kizaru, mas isso deve ao fato do Luffy estar usando uma bota grande, o que fez o Rei avançado fluir através dela. Isso não é estranho, pois quando o Zoro usa Rei avançado, sua espada toca diretamente os adversários. A clava do Kaido também toca diretamente os oponentes, o que mostra que o Rei avançado pode fluir através de objetos sem ser contato indireto. Voltando à luta, depois disso, vemos uma série de avanços do Luffy sobre Kizaru, com o Almirante bloqueando sem esforço todos seus ataques. Aí Kizaru simplesmente some a quilômetros de distância do nosso Mugiwara, e detalhe, foi para tão longe sem que o Luffy percebesse, que mostra que a velocidade máxima do Almirante é tamanho que nosso recém-Yonkou não consegue acompanhá-la. Kizaru então usa aceleração, acerta uma bicuda com o hack do armamento e joga o Luffy para muito longe, literalmente um hit kill no Gear 4. Após isso temos algumas cenas, mas vamos pular porque o que importa é a luta. O Luffy Gear 5 volta e pega Kizaru com uma mão, dizendo para ele: aqui o doeu, referindo-se à bicuda que recebeu. Nesse instante, o Luffy gira o braço com Kizaru preso na mão e o joga para longe, mas Kizaru retorna acompanhado de vários clones. Um deles marca a cara do Chapéu de Palha e apesar do Luffy tentar golpeá-los sem hack, não funciona, porque são clones de luz. Então o Luffy prepara uma armadilha e os acerta usando o hack, mas quem foi pego na armadilha foi ele mesmo, pois enquanto brincava com os clones, o Kizaru verdadeiro estava lá com o Zoro em suas mãos, praticamente fazendo um Yonkou de trouxa. Nesse instante, Vegapunk aparece e Kizaru dispara um laser nele, que o Luffy engole. Ao engolir, Kame grita, que quente, mostrando que o laser do Almirante realmente doeu. A luta corta e volta com Luffy e Kizaru trocando golpes. Nesse momento, Kizaru diz: se eu continuar te dando atenção, não vou conseguir cumprir minha missão. E Luffy diz que essa era a intenção. Na sequência, ele voa atrás de Vegapunk e dispara um laser gigante para tentar acertá-los. Contudo, Luffy surge atrás, chamando sua atenção. Kizaru atira um laser no rosto do Luffy, fazendo-o girar como um peão, então Luffy acerta o Stargano ao Almirante. Aqui vem um detalhe importante: Kizaru pensa mentalmente, isso não é bom, com estrelas aparecendo, o que significa que o Luffy realmente o incapacitou, mais especificamente, o deixou desnorteado. Isso significa que, quando o Luffy caiu no chão pelo Gear 5 ter atingido seu limite, foi sim um empate, porque Kizaru também ficou incapacitado. Ah, mas o Kizaru aparece de boa depois no chão. Sim, aparece, mas isso foi alguns capítulos depois, não no mesmo instante. O fato é que Kizaru momentaneamente foi derrotado, essa é a verdade. E bem, continuando, após isso, o Luffy se alimenta, recupera seus 100%, como ele mesmo disse, e ao voltar para a luta, acerta mais um soco no Almirante. Na sequência, Kizaru atinge Vegapunk com um laser, e ao se transformar em um Uchi para finalizar, o Luffy o agarra. Mesmo tentando escapar, Kizaru não consegue, o que resulta em ele e o Gorosei sendo esmagados e arremessados tipo
pizza no forno pelo Luffy. Praticamente essa cena é hilária, galera, porque eu não acreditei quando vi. E assim termina a luta 10. Agora fica a pergunta, quem é o mais forte? Bem, lembra daqueles pontos importantes que citei? São eles que vão nos dar a resposta. Como já disse, Luffy se alimentou e a obra mostra que ele se recupera quando come, o que torna incoerente o argumento de que não estava em 100% a enfrentar Kizaru. Ainda mais porque Lute nem chegou a causar dano no Luffy, e Luffy, quando usa o Gear 5, assim como quando usava o Gear Second, ele volta a 100% depois de um tempo sem usar a técnica. Sobre Kizaru, ele falou que queria incluir outras pessoas na lista, mas que a eliminação do Vegapunk é a prioridade máxima. Ou seja, ele disse aqui que gostaria de matar Luffy e seus amigos, mas não podia pois tinha esse dever. Isso elimina o argumento dos fãs do Luffy que falam que Kizaru lutou para matar, coisa que ele próprio nega aqui. O Luffy previu que o pacifista os atacaria, o que prova que sempre usa a visão futura, refutando o argumento daqueles fãs que dizem que Luffy não usou hack avançado contra o Kizaru, pois Luffy sempre usa hack avançado, como fica claro aqui. Praticamente só ser um negacionista para não aceitar isso. Além disso, como expliquei antes, a visão futura é ativada conscientemente, ou seja, a menos que você ative, não funcionará. Isso explica porque Kizaru foi capturado por Luffy e porque ele e Akainu foram acertados pelo Barba Branca e Luffy. Ambos os almirantes estavam desprevenidos, e no caso do Kizaru, além de desprevenido, ele estava ofegante e virado em luz para pegar Vegapunk. E adivinha? Esse foi o mesmo ocorrido em Kizaru vs Ray, quando Kizaru virou luz para pegar o Zope e foi interceptado pelo Rei das Trevas. Literalmente o Oda só repetiu as cenas. Apesar disso, Kizaru lutou de igual para igual com o Ray, mesmo sem se esforçar. Isso prova que Luffy realmente pegou Kizaru por estar desprevenido e cansado. E que mesmo tendo conseguido isso, esse feito não é parâmetro de poder. Sobre que Kizaru não conseguir se livrar, isso deve ao fato de que ele não é um monstro de força bruta. Mas isso não significa que o Luffy seja muito mais forte. Se não lembra, a mesma coisa aconteceu com o Luffy Gearturi e agarrou Katakuri. Mesmo Katakuri sendo mais forte, não conseguiu se livrar da mão do Luffy Gearturi. Nem Kaido, a criatura mais forte em força bruta, conseguiu escapar da mão do Luffy. Portanto, usar esse tipo de situação para dizer quem vence também é sensato. Porque a obra já mostrou que ser agarrado e não se livrar não é indicador de Power Scale. Se fosse, Katakuri seria inferior ao Luffy Gearturi de Whole Cake Blind. E sobre o Rei Avançado, olha essa imagem e compare com o Luffy vs Kaido. Como pode ver, o soco do Luffy não tocou diretamente no joelho do Almirante, o que prova que o Luffy usou o Rei Avançado sim, porque o armamento avançado de Luffy não impede contato indireto, mas se o Rei Avançado sim. E cara, é verdade que não tem raios, mas lembra que eu disse que dependendo do ângulo raios não aparecem? Pois é, isso prova que Luffy usou reavançado sim, e Luffy falou que não sabe lutar sem ser a sério, o que prova que ele foi sim a sério contra o Kizaru, o que não é algo para se estranhar, pois o próprio Luffy mesmo reconheceu Kizaru como alguém extremamente poderoso, e mostrou medo claro por sua presença, mostrando que Kizaru era sim uma ameaça séria para os Mugiwaras como um todo. E o fato do Kizaru não aguentar 4 ataques do Luffy não significa que ele seja muito mais fraco, porque o Shanks também não aguentaria muitos ataques do Luffy não, e o Oden mesmo caiu para um ataque simples do Kaido, enquanto o Lau aguentava a porrada nomeada de reavançado do Kaido híbrido. Se for seguir esse raciocínio de que não aguenta muitos ataques e logo não está a nível, então o Oden perderia feio pro Lau de Onigashima, e eu acho que ninguém seria doido de acreditar nisso, né? Imagino que não, o que prova que realmente a baixa resistência do Kizaru também não é algo para usar como escalonamento de poder. Porém, não podemos esquecer que o Luffy também não usou Bagirangão, o que quer dizer que ao mesmo tempo que temos argumentos a favor do Kizaru, também temos a favor do Luffy. Mas afinal, quem realmente ganha numa outra série, Kizaru ou Luffy? Bom, a resposta está na cena em que o Luffy acerta está ganhando o Kizaru, no qual se você prestou atenção e conhece desenhos animados bem, você percebe algo importante. Luffy acertou o Kizaru por um momento circunstancial, mais especificamente, sorte. Sim, isso mesmo que você ouviu. E calma, deixa eu explicar. Luffy não tem velocidade para acertar o Kizaru naturalmente. Basicamente, todas as 3 vezes em que o Luffy acertou o Kizaru, ele precisou ou pegar o desprevenido ou usar aceleração, como foi com o Stargun. E como assim aceleração? Simples, quando o laser pequeno acertou a cara do Luffy, ele girou como um peão, tão rapidamente seu corpo virou uma moeba. Efeito clássico de personagens de cartoon que giram muito rápido. Então, Luffy apenas socou com toda a velocidade e força na direção da rotação, obtendo assim um ataque mais rápido que já usou em toda a sua vida. E não, esse não é o mesmo ataque que Luffy usou no Kaido, porque aquele soco foi feito com rotação proposital, e quando você mesmo gira seu corpo, de acordo com a segunda lei de Newton, ele não gira tão rápido do que quando tem um impulso de uma força externa para fazê-lo girar. E assim, não vem falar que física de velocidade não existe em One Piece, porque se não existisse, velocidade e aceleração não seriam força, mas são, o que prova que a física da velocidade no mundo real existe em One Piece. E a prova clara que aquele soco do Luffy no Kaido não tinha a mesma velocidade era o próprio efeito. No mangá, quando o Luffy usa esse soco no Kaido, como dá pra ver, ainda é possível enxergar suas mãos claramente, mesmo girando, enquanto contra o Kizaru, ele girou tão rápido que seu corpo inteiro virou uma gosma. Mano, se você nunca viu o Papa Léguas em cartoon,
Quando um personagem gira rápido ao ponto de virar uma gosma, quer dizer que ele está no pico da velocidade, o que prova que sim, aquela rotação realizada pela força do laser do Kizaru foi mais rápida do que ele conseguiria fazer naturalmente. Logo, não tem debate. Luffy só acertou o Kizaru porque foi atingido no rosto por um laser, e como consequência girou tão rápido que superou a observação do Kizaru. Se Kizaru lançasse uma sequência de lasers ou lasers gigantes que atirou no Vegapunk, que detalhe, pode ser executado pela mesma posição dos dedos que o laser pequeno, Luffy não conseguiria usar o Star Gun, porque seria arremessado para longe, o seu Gear 5 atingiria o limite, causando assim sua derrota. E mesmo que o Luffy usasse o Bagheera, a verdade é que seria o mesmo que nada, porque o Bagheera é muito lento, e levando em conta que Kizaru escapou de uma metralhadora de ataque do Luffy Gear 4 Snake Man, viajando a quilômetros de distância em um único instante, desviar do Bagheera seria praticamente, cara, a coisa mais fácil do mundo pro Kizaru. E não podemos esquecer de um detalhe importante, que é, não vimos ainda todo o poder do Kizaru, porque nenhum antagonista em One Piece que tem mais de uma luta revela seu verdadeiro poder em sua batalha final. E por mais que o Luffy seja assim forte, aquela luta dele contra o Luffy não era sua batalha final. Então, não, narrativamente falando, o Kizaru não mostrou todo o poder dele ali. E eu já disse e expliquei isso no vídeo da Akainu vs Barba Branca. Vai lá assistir pra entender esse ponto, que aquele vídeo tá bem legal também. Enfim, sabendo isso tudo, o fato é que Kizaru é mais forte que o Luffy de Eggheart. Quando o Luffy dominar por completo o Gear 5 e melhorar seu hack, ele superará Kizaru, mas no momento atual vencer qualquer um dos três almirantes Marineford numa luta até a morte, coisa usando tudo que tem, é algo muito difícil para o nosso recém Yonkou. Isso para nós é impossível. Bem, em relação a Akainu, realmente é impossível. Mas ainda assim, o Luffy venceu a luta. Foi com o roteiro segurando o Kizaru para sozinho não matar todos os Mugiwaras em Eggheart? Sim, mas não é a primeira vez que vemos isso, já que coisas semelhantes ocorreram em Marineford, Dressrosa, Whole Cake e em alguns outros arcos. E tecnicamente isso prova que Barba Branca usou sim Rei Avançado quando enfrentou a Akainu, porque, como provado em Luffy vs Kizaru, não tem como o Yonkou combater um almirante sem Rei Avançado. Portanto, dizer que Barba Branca conseguiu combater a Akainu sem Rei Avançado é o mesmo que dizer que com hack básico bate no Luffy Kaido. E cara, sério, acho que ninguém seria maluco de acreditar nisso, né? Por fim, Kizaru concluiu sua missão de assassinar Vegapunk, o que mostra no final de tudo foi a Marinha quem saiu vencedora mais uma vez numa disputa contra o Yonkou, já que Luffy teve que fugir de Eggheart sem conseguir salvar o Vegapunk. Totalizando assim 2-0 para os almirantes na disputa contra os Yonkous. Mas e aí, curtiu o vídeo? Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e não esqueça de deixar o coração roxo nos comentários se eu tiver feito você mudar de opinião. Quer dizer, no caso se eu tiver feito você concordar com a minha opinião. E é isso aí, até o próximo vídeo.